Senhor, igreja, que Deus abençoe. Esse mês é um mês especial para nós da Igreja do Nazareno Betânia, aqui em Santa Gertrude, onde ela está completando 18 anos. Não imaginava nós que esse ano, no meio à pandemia, a igreja ia completar 18 anos. Mas é para ficar na história, para ficar marcado. Eu faço parte dessa história da Igreja do Nazareno. Você faz parte dessa história da Igreja do Nazareno. Esse ano também nós estamos completando, eu, minha família, a família pastoral, 8 anos ministrando e pastoreando a Igreja do Nazareno Betânia. Tem sido bênção atrás de bênção. E Deus tem sido fiel para conosco. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a igreja, que está situada em Salmos, capítulo 37, versículo 3. Salmos, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem, e habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É isso que nós devemos fazer, agradar o Senhor, agradar o Senhor e agradar o Senhor. Esse mês de festa, temos várias homenagens na igreja. Talvez a sua vai estar posta hoje ou semana que vem, mas Deus aqui tem sido fiel conosco. Que Deus abençoe cada um de nós. Esse culto é para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir louvores. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Ressuscitou.
sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A paz, igreja. Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para comemorar os 18 anos da Igreja Nazareno. Estamos muito contentes por fazer parte da igreja, porque Deus foi maravilhoso com nós há 12 anos que a gente está na Igreja Nazareno e muitas bênçãos a gente conseguiu, não é? Então, a gente sabe que Deus ainda tem mais por nós e agradecer a vida do pastor que tem cuidado de todos nós, né? É verdade. E só agradecer mesmo e dizer que a gente está muito feliz, tá bom? Um abraço a todos e Deus abençoe a todos. Um abraço, Deus abençoe. Olá, povo abençoado da Igreja do Nazareno Betânia, em Santa Gertrudes, sob a liderança do meu amigo pastor Rogério Silva. Eu, Rogério Buschinelli, presidente do Conselho de Pastores e da Igreja Batista do Calvário, estou passando aqui para parabenizar pelos 18 anos de ministério em nossa cidade. Que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas a cada ano na vida de vocês, que vocês continuem perseverando firmes, porque Jesus fundou a sua igreja e Ele está junto abençoando e vocês são prova disso. Anos que com certeza foram anos de conquistas, anos de lutas, mas muito mais anos de vitória. E vocês chegaram até aqui e eu desejo que até a vinda do nosso Senhor Jesus vocês estejam multiplicando e acrescentando no reino de Deus. Vocês são bênçãos e creio, Jesus está junto cooperando com sua igreja. Marcos 16, 20, eu deixo para reflexão, aonde mostra que Jesus cooperava com sua igreja. Parabéns, continuem firmes, sendo esta bênção na nossa cidade, aqui em Santa Gertrudes. Deus abençoe a todos. Olá, é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para felicitar a Igreja Nazareno, situada aqui na cidade de Santa Gertrudes, na pessoa do meu amigo pastor Rogério Silva. Deus abençoe vocês e vocês estão ficando de maior, né, no período adulto, não é verdade? 18 anos de bênção, 18 anos que o Senhor tem falado, tem salvado vidas através desse ministério e é até engraçado, nós estamos aqui no monte em oração e eu resolvi gravar agora porque eu prometi para o pastor que ia gravar hoje e ia mandar o vídeo para ele hoje. Pastor, estava aqui pedindo uma palavra para o Senhor, ele colocou uma expressão bíblica que eu quero compartilhar com você e para todos que estão me assistindo. Está inserido no livro de Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tá certo? Deus, ele tem um plano extraordinário para o ministério nazareno em Santa Gertrudes. Vocês que estão ficando de maior, 18 anos, que Deus possa abençoá-los. Satanás, por muitas vezes, tentou parar, tentou fechar as portas, mas como é propósito do Senhor vocês permanecerem, eu tenho certeza que essa porta vai continuar perdurante e o nome do Senhor vai continuar sendo louvado na vida de vocês. Parabéns, pastor Rogério, parabéns à sua digníssima esposa, toda a família e toda a família eclesiástica Ministério Nazareno. Deus abençoe, deixa aqui o meu forte abraço. Que venha os próximos 100 anos. Glória a Deus, um abraço.
paz, igreja. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu e minha família estamos na Igreja Nazareno, Betânia, em Santa Gertrudes. E queremos parabenizar a Igreja Nazareno pelos seus 18 anos em Santa Gertrudes. Dizer que nós fomos muito bem acolhidos por esse ministério, tanto eu como minha esposa, como meu filho. Fomos muito bem recebidos. E também dizer que nesse tempo, esse breve tempo que estamos, já recebemos muitas bênçãos dentro desse ministério. O pastor Rogério é uma pessoa de oração, ele entra conosco na peleja e através das suas orações nós temos recebido muitas bênçãos. Muitas vezes eu pedi para o pastor orar para o Rafael, para a minha família, o pastor sempre de prontidão, o pastor Rogério sempre de prontidão. E eu queria deixar aqui, eu juntamente com a minha família, o Rafinha aqui, ó, bagunçando com o cachorro aqui, queremos deixar o nosso parabéns aí pelos 18 anos da Igreja Nazareno. Que Deus abençoe, que esse ministério continue frutificando, crescendo, em nome de Jesus. Parabéns à Igreja Nazareno Betânia em Santa Gertrudes. Deus abençoe e faça frutificar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, pastor, tudo bem? Nós viemos aqui, agradecer à Igreja Nazareno por tudo que ela tem feito por nós, pelas orações, principalmente no momento que o Miguel nasceu em 2017, que a oração da igreja foi fundamental para a cura dele. Como todos sabem, ele nasceu com um tipo de anemia que atinge o baço dele e que ele precisaria ficar tomando sangue periodicamente. Mas graças a Deus, Deus tem curado ele, Deus tem permitido que ele não precise fazer essas transfusões de sangue. Eu quero agradecer principalmente as orações do pastor Rogério, pela vida do Miguel, pela vida da minha família. Ele está aqui agora brincando com o celular, é uma criança saudável, é uma criança que faz bastante arte durante o dia. Aqui está a vida da Yasmin também, que é muito abençoada por Deus. E eu quero, em nome da minha família, agradecer ao pastor Rogério por tudo que tem feito por nós, pela minha família. Quero agradecer a Cleide e o Jander também, porque através da Cleide eu pude conhecer a Igreja Nazareno. E eu lembro que foi até num culto caseiro que ela me chamou para estar participando. E eu lembro que eu gostei muito do culto. Eu sempre fui muito falante, então eu gostei muito de participar dos cultos caseiros. E quero agradecer ao pastor por toda a ajuda, por toda a oração. Teve um dia que o pastor levou eu, Miguel e meu esposo no Hospital Boldrini, mesmo não sabendo o caminho. O Senhor levou com toda boa vontade, com toda a paciência. O Senhor ficou conosco em todo momento que precisamos. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a vida do pastor, a vida da família do pastor e a cada irmão da Igreja Nazareno. O nosso muito obrigado e feliz aniversário para a Igreja Nazareno. Um grande abraço a todos. Um beijo, tchau. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim.
nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. A salvação é uma obra inteira e exclusiva de Deus. É a graça de Deus. Nós a recebemos pelo arrependimento e pela fé. Uma grande esperança que eu tenho é de um dia poder estar na presença do Senhor Jesus, prostrar-me aos seus pés e lhe dizer muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Queridos, a graça e paz do Senhor. Sou pastora Patrícia Cury, aqui de Campinas, da Igreja do Nazareno Central. Que Deus esteja abençoando todos os irmãos. E fui convidada pelo pastor Rogério a trazer uma palavra para essa comemoração dos 7 anos da igreja, aí em Santa Gertrudes, Igreja do Nazareno Betânia. Primeiramente, louvo a Deus por cada igreja que o Senhor tem sustentado em tantos lugares. Sabemos que a igreja nasce no coração do Senhor. Ela é propósito de Deus. Então, louvado seja o Senhor por essa igreja que hoje completa 7 anos. Louvado seja o Senhor por essa família pastoral que se encontra com vocês, pastor Rogério, Gigi, os filhos. Vocês também sabem o quanto eles são bênção. São pessoas completamente dedicadas ao reino de Deus. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, realizando os sonhos ministeriais do pastor Rogério, da Gigi, abençoando sua família, seus filhos, seus netos, e que vocês continuem esse trabalho lindo, que por onde vocês passam, vocês deixam a marca de Jesus e refletem a paixão pelo reino de Deus. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do pastor Rogério, da Gigi, da sua família, e sobre a Igreja do Nazareno aí de Santa Gertrudes. Uma alegria poder falar com os irmãos. E gostaria de, nesses minutos que nós temos aqui, refletirmos um pouquinho sobre o próprio propósito da igreja, o papel da igreja. Comemorando 7 anos, é bom refrescarmos de que somos a igreja de Cristo e que temos propósito em tudo que nós fazemos como igreja. Então, você que é membro aí, refrescar sua memória, que o Espírito Santo traga com clareza o propósito pelo qual nós que somos igreja de Cristo, né? Nós que somos a igreja de Cristo, os propósitos que o Senhor tem para nós. Mais do que nunca, né? Nessa pandemia, nós sabemos que igreja não está relacionada a um prédio. Mais do que nunca isso ficou muito claro. Embora ao longo dos séculos de história a gente vê os esforços dos homens em construírem grandes catedrais, grandes edifícios, chamando aqueles prédios de igreja, mas ali é só um endereço de onde a igreja de Cristo se reúne. Porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, são as pessoas que confessam Jesus como Senhor e elas estão espalhadas pelo mundo todo. E é bênção saber que a igreja de Cristo continua, mesmo ali longe dos prédios, ela continua viva, ela continua sendo visitada pelo Espírito Santo e que hoje, né, somos igreja nos nossos lares, isso mesmo. Estamos aprendendo a sermos igreja de Cristo aí na nossa casa, no nosso lar, refletindo a glória de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ali em Mateus, capítulo 16, há uma conversa entre... As pessoas estavam perguntando quem era esse Jesus, o que diziam sobre quem era Jesus, se ele era um profeta, se ele era um sábio. E Jesus, ouvindo esses comentários sobre de quem de fato ele era, ele pergunta aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? E ali nos versículos 17, 18, Jesus respondendo, disse ele, e vós, né, no versículo 15,
quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Quer dizer, essa palavra que sai da boca de Pedro era a palavra vinda do alto, era a revelação vinda da parte de Deus. Pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre essa declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja, a eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela é edificada sobre essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E é para isso que nós, Igreja de Cristo, nós fomos edificados nessa verdade. E a minha vida e a sua vida servem para proclamar, ou por palavras, ou com as nossas ações, com as nossas vidas, de que verdadeiramente somos habitação de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Nós aí somos edificados sobre essa verdade, a Igreja de Cristo edificada sobre essa verdade, e que sejamos sal e luz, que a glória de Jesus Cristo seja vista na nossa vida, seja vista nas nossas palavras, em tudo que nós somos, em tudo que nós temos. Nós devemos ser igreja, proclamando, vivendo, encarnando essa verdade de que somos aqui habitados pelo Deus vivo, por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a habitação do Espírito de Deus. Aleluia! Eu queria convidar vocês aqui para um estudo muito gostoso para nós refletirmos aqui sobre o propósito da igreja, né? De fato, qual é o propósito da igreja? Muito bem, já falamos que o propósito da igreja é anunciar de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós podemos segmentar algumas ideias sobre o propósito da igreja para com Deus, o propósito de Deus para com o mundo e o propósito da igreja para consigo mesmo. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Salmos 96, 3. Então esse é o nosso chamado, de anunciar a todas as nações o grande feito do nosso Deus, que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A anunciação, ela está no DNA da igreja, né? E nós, como Igreja do Nazareno, é muito importante nós nos lembrarmos de algumas referências a respeito da nossa identidade, né? A nossa herança wesleyana, a nossa herança de sermos uma igreja de santidade. Somos chamados a sermos santo como santo é o nosso Deus. A nossa vida cheia do Espírito Santo, transbordar dela o poder do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo que fazem de nós, que nos fazem vivermos uma vida reta, uma vida separada, uma vida que glorifica a Deus através da santidade. Esse é o nosso objetivo como povo de Deus. Somos santificados pelo seu Espírito para que tenhamos uma vida santa e reta, vencendo a ação do pecado em nós. E através de uma vida santa, glorificar o Senhor em todas as nossas atitudes. Nós, como igreja, somos chamados para evangelizar o mundo, a anunciar a todos os povos e a todas as nações as grandezas do nosso Deus. Nós, como igreja, somos chamados a fazer discípulos. Ide por todo o mundo, batizando, pregando e fazendo discípulos. E você, igreja? Você aí, Igreja de Cristo, estou falando com você. Tem feito discípulos? Pessoas têm olhado para a sua vida e dito assim: eu vou viver como essa pessoa vive. Quero me espelhar nessa pessoa porque vejo que ela reflete a luz de Deus. Nós somos chamados a reproduzirmos, né? Cristãos são pequenos cristos, a reproduzirmos através da nossa vida pequenos cristos que vivam da mesma forma com que Cristo viveu, que reflitam na sua vida a glória de Deus. Então, que façamos
hoje mesmo, discípulos, que as pessoas vejam em nós, em mim e você, igreja de Cristo, esse chamado ao discipulado. Somos chamados à compaixão, a olhar o mundo com os olhos de graça, amor e compaixão, a expressar ao próximo, a amar ao próximo como a nós mesmos, né? Assim o Senhor Jesus nos ensinou. Que possamos, então, lembrarmos, né, dessas chamadas que a palavra de Deus nos faz em relação à nossa identidade como igreja. Somos povo de Cristo, somos um povo da santidade e somos o povo que tem a missão de evangelizar o mundo por onde quer que nós formos, anunciarmos as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. No que eu estava falando para os irmãos, nós dizemos que a igreja, ela está construída num tripé, né? Ela tem uma missão tridimensional, como eu havia falado aqui. Nós temos um chamado de Deus em 3 dimensões. Nós temos uma missão para com Deus, nós temos uma missão para com o mundo e nós temos uma missão para com os próprios irmãos da igreja, para consigo mesma. Vamos pensar assim. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, quando você estuda as cartas de Paulo, você vai ver Paulo dando várias orientações para aquela igreja que estava nascendo ali no primeiro século da era cristã. E são várias orientações de Paulo, de que somos um corpo, de que temos que andar em unidade, de que temos que andar em santidade. Paulo vai ensinando aqueles primeiros cristãos. E ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Precisamos ter essa noção de que eu e você, quando nos unimos com os irmãos ali da igreja, nós somos corpo de Cristo. Devemos viver em unidade. Devemos deixar com que as coisas carnais que existem no nosso meio sejam suprimidas pela ação do Espírito Santo. Não podemos deixar que as divisões, as intrigas, as brigas, as discussões ganhem espaço. Elas vão existir, mas elas não podem ganhar espaço. Elas precisam ser vencidas pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho certeza que a igreja de Santa Gertrudes tem procurado isso na sua vivência como corpo de Cristo. Muito bem. Sobre a nossa missão para com Deus. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nossa missão como corpo de Cristo, nossa missão para com Deus é sabermos que a igreja existe para adorar ao Senhor. Adoração não é só aquele momento que nós estamos ali que o irmão diz assim: olha, nós vamos ter agora um tempo de adoração, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, isso é adoração, né? A Bíblia diz que os anjos estão diante do Senhor, eles adoram o tempo todo dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Essa adoração dos anjos, e assim nós, inspirados pela adoração dos anjos, nós fazemos com os nossos louvores, nossos cânticos, com os nossos gestos de erguermos as mãos, dizendo que nos entregamos a Deus, nos exaltamos a Deus. Isso são gestos de adoração. Mas a vida de adoração é um estilo de vida. Nós, como igreja, temos essa missão. Somos chamados à adoração. 100% do que nós somos. O estilo de vida que nós temos deve expressar essa adoração, sabe? Naquele dia a dia, no convívio com o esposo, no convívio com os filhos, no convívio com todas as relações que nós temos, com a família. Ali é momento de nós expressarmos adoração. O nosso estilo de vida mostra se somos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade ou se não. Se somos apenas adoradores ali no ritual da igreja, quando reunimos ali na igreja. Ali é um ritual. Mas a sua vida, ela tem sido uma vida que reflete 24 horas a adoração? 24 horas as nossas atitudes devem expressar a santidade de Deus.
o nosso agir, quando nós perdemos a paciência, quando nós ficamos nervosos, é neste momento que nós expressamos adoração, né? Não quando tá tudo bem, mas quando as coisas ficam difíceis, nós precisamos também expressar adoração. Lembrem-se disso. Somos chamados a sermos o povo da adoração. A igreja tem uma missão para com Deus, que é de adorá-lo assim como os anjos o faz. Mas a adoração não é uma coisa ritualística, ela é um estilo de vida. Eu e você somos chamados a sermos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E agora vamos falar na nossa missão para com o mundo. Para com o mundo. Quando nós falamos do nosso chamado à compaixão, é olhando para o mundo que nós vamos expressar isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós como igreja, eu e você, igreja de Cristo, a igreja de Santa Gertrudes, tem essa missão para com o mundo. Eu desejo, eu imagino que todos vocês sejam cristãos cheios do Espírito Santo, visitados pelo Espírito Santo, transbordados pelo Espírito Santo e impulsionados por esse Espírito a proclamar as boas novas da salvação. Falar do amor de Cristo. Quando você encontrar alguém que precisa de uma palavra de esperança, dizer-lhes que existe um Deus vivo, dizer-lhes que existe um Deus que nos tem preparado a vida eterna, trazer esperança. Olha, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas isoladas nos seus lares, as pessoas, quantas pessoas você mesmo conhece, de que não tem esperança, de que acham que estão vivendo tempos extremamente difíceis. Claro que estamos, mas nós que conhecemos a verdade, nós temos a verdadeira esperança. Sabemos que a nossa vida não se resume a isso aqui. Aqui é só a ponta do iceberg, mas há uma profundidade do qual Deus nos convida e no qual Deus nos reserva, é a eternidade. A vida do cristão que conhece o Evangelho, que conhece a palavra, não se resume a essa vida passageira. E nós que sabemos dessa verdade, nós que somos visitados pelo Espírito Santo, que conhecemos o Evangelho, que sabemos das boas novas, de que há uma vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos proclamar isso mais do que nunca. Nós temos uma missão nos dias de hoje, mais que nunca, de levarmos esperança e de proclamarmos a todos que nós tivemos a oportunidade de proclamarmos as boas novas da salvação, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, simplesmente proclame este texto bíblico, porque a palavra de Deus tem poder. E quem faz o trabalho no coração e na mente do homem é o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque se dependesse de nós, nenhuma alma seria alcançada. Mas nós somos completamente usados pelo poder do Espírito de Deus. Nós somos vasos de barro e a excelência vem do Senhor. Então, igreja, abra sua boca. Seja cheia do Espírito Santo. Proclame a palavra e creia que o Espírito Santo realizará a boa obra no coração de todos aqueles que ouvirão a palavra de Deus. Aleluia! E agora nós vamos falar da missão da igreja para consigo mesma. Acabamos de ler um texto, de 1 Coríntios 12, 27, que diz que nós somos membros de um corpo. É a igreja, quando nós nos reunimos ali, ou no espaço físico, ou numa casa, num lar, numa reunião pequena, quando nos juntamos, somos um corpo. E como é que a igreja deve se comportar para consigo mesma? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Como é bom vivermos em unidade, em igreja. Eu tenho ouvido tantos irmãos dizerem assim: gente, como eu tô com saudade de encontrar os irmãos.
Uns dizem de dar um abraço gostoso, de conversarmos. Há uma alegria no meio do povo de Deus. Há um amor da parte do alto, que vem do alto, que congrega no meio do povo de Deus. Ser igreja, ser corpo de Cristo é algo maravilhoso. E só quem é corpo de Cristo sabe disso. Há uma graça derramada no meio do povo da igreja. Há uma presença quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, cantando os hinos e os cânticos, como diz o texto ali de Pedro. Mas a igreja tem uma missão para consigo mesmo. Muito bem. O que nós valorizamos na missão da igreja com ela mesma? Nós valorizamos cada membro da igreja. Você, membro da igreja de Cristo, tem o seu valor. Você faz parte de um corpo, você é importante para o reino de Deus. Mesmo aí na sua casa, se você estiver desanimado, pense nisso, lembre disso. Eu sou membro do corpo de Cristo e eu sou importante no reino de Deus. Nós, no serviço e na missão para conosco mesmo, nós valorizamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma verdade imutável, ela é luz para os nossos caminhos, é nela que nós alimentamos a nossa alma. Então nós precisamos, viu, Igreja de Santa Gertrudes, vocês precisam valorizar o ensino da palavra. Não nos esqueçamos do que a palavra de Deus nos ensina. Valorize a palavra de Deus em tudo que vocês fizerem. Valorizem o tempo de oração. Muito pode a oração dos justos. A oração é comunicação vital para com a igreja, para com Deus. A igreja que não ora não é igreja. Você, igreja de Cristo, mantenha a palavra viva no seu lar. Mantenha o tempo de oração vivo aí na sua casa. Mantenha a adoração, os cânticos, a intimidade com Deus. Mantenha isso no seu lar. Exerça o discipulado, né? O ensino, ele diz assim que nós devemos aconselhar e ensinar. Por que não, nesse período de quarentena, você ligar para alguém? Ligue para alguém que está sozinho, ore com ele, traga uma palavra, acompanhe. Você está bem? Você precisa de uma oração? Olha, de repente alguém está precisando de um aconselhamento, de algo que venha da parte de Deus. Seja aí um discipulador, ensine, aconselhe. Como é bom viver igreja. A igreja é a comunidade da fé. A igreja é a comunidade da santidade. A igreja, ela expressa a cultura de Jesus Cristo. Somos uma comunidade porque somos um corpo e devemos estar atentos a manter a união desse corpo, como eu mesma falei no começo para vocês. Deixarem que aquelas coisas irrelevantes fiquem suprimidas no nosso meio. Brigas, divisão, isso não pode ganhar espaço no corpo de Cristo. A igreja, ela deve refletir a glória de Deus e ela deve expressar o amor para com o próximo na sua convivência, na relação um com o outro. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós encontramos ali naquele texto a dinâmica dessa missão da igreja para consigo mesmo, né? A dinâmica da igreja. Diz assim que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui é o começo da igreja. Ali havia apóstolos, hoje não mais. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, a fim de que haja a edificação do corpo de Cristo. Que aí na igreja de Santa Gertrudes, Deus levante ministros, pastores, mestres, pessoas comprometidas com o evangelho, a fim de aperfeiçoar todos aqueles que estão aí congregando com vocês, para que esse corpo seja edificado no poder do Espírito de Deus. Esse é meu desejo para vocês, Igreja de Santa Gertrudes, que vocês saibam o seu papel como igreja, a sua missão para com Deus, a sua missão para com o mundo, e não se esqueçam do cuidado que existe para consigo mesma, que vocês sejam um corpo de Cristo, edificado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Não esqueçam do papel que Deus tem para cada um de vocês. Que vocês possam expressar a paixão pelo reino de Deus em tudo que vocês fizerem. Que vocês possam ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Que vocês possam trabalhar em unidade para que o reino de Deus cresça. Correspondam ao chamado do Senhor para a vida de vocês, vivendo a santa vocação de se consagrar diariamente ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Nesse tempo que estamos em nossas casas, sejamos igreja,
corpo de Cristo, que vai proclamar ao mundo de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Deus abençoe a todos.